Olá, bem-vindos ao primeiro set. Eu sou Martin Mendes e hoje nós vamos falar aqui sobre uma trilogia, um modo de vida, uma obra-prima do cinema. Se você não se ligou no título do vídeo, solta o som aí para os caras entenderem, Jailson. É, isso mesmo. Nós vamos falar aqui do Padrinho, do poderoso The Godfather, essa obra-prima adaptada pelas mãos de Francis Ford Coppola, da obra do nosso querido Mario Puzo. E nós vamos falar aqui sobre 7 fatos ou curiosidades referentes a esse filme na nossa perspectiva, não do ponto crítico da coisa, falando de enquadramento, fotografia, não tirando esse mérito, mas sim algo que foi importante pra gente, beleza? E não deixe de comentar os seus 7 fatos também aqui nos comentários. Vamos lá então ao primeiro. Eu vou falar aqui do nosso querido Luca Brasi. Se você assistiu ao filme ou leu o livro, você sabe a importância desse personagem, sendo que no filme ele não tem todo esse brilho que ele carrega no livro. O Luca Brasi, ele é o braço direito de Dom Vito. E o engraçado desse personagem é que ele é vivido por um lutador de telecat. Quem não conhece o telecat, ele é o wrestling, aquela luta ensaiada. E outra coisa que é engraçada, se que é uma coincidência, é que na vida real ele também fazia cobranças para a máfia, fazia ofertas irrecusáveis, né? Então rola aquele lance meio Incepted, que é ele vivendo ele no filme, só que não tão extremo. E uma outra curiosidade é que se você viu o filme, você lembra de uma cena, é que tá o Luca Brasi ensaiando para falar com o Dom Vito, e tá o Michael e a namorada, ele ensaiando as falas para falar com o Dom Vito. Só que qual que é daquilo? O ator, ele estava ensaiando as falas porque ele ia contracenar com ninguém menos que nosso querido Marlon Brando. Então ele estava nervoso. O Coppola, vendo ele ensaiar, achou legal inserir aquilo no filme. Então é um total improviso. E eu acho que é ótimo a gente já começar os 7 fatos com essa cena. Então esse aí é o nosso salve para o nosso querido Luca Brasi. Vamos lá para o 2. 2. Eu vou falar aqui da cena do cavalo. É isso mesmo, o cavalo. Se você assistiu o filme, você também ficou tão atordoado quanto eu quando viu essa cena. O Tom Higgins, o consigliere e filho adotivo de Dom Vito, vai falar com o produtor para que ele coloque o afilhado do Dom Vito, Johnny Fontane, em um filme. O problema é que o produtor se nega a uma oferta da máfia. E meu querido, ele recebe uma oferta irrecusável, que faria tanto eu quanto você pegar um avião até pra casa do caralho. O que que acontece? Ele tá dormindo e quando ele acorda com uma cabeça de cavalo, do seu cavalo premiado na cama. E uma curiosidade dessa cena é que todo o ensaio ela foi feita com uma cabeça cenográfica, uma cabeça falsa. Mas na hora de gravar, o Coppola achou que seria melhor usar uma cabeça de verdade. O problema é que o ator ele não sabia que aquilo era uma cabeça de verdade. Então, quando ele está fazendo a cena, ele acorda e ele grita de verdade, porque caralho, aquilo era o sangue, era um cavalo morto. E na época deu uma bafafá por causa que o pessoal dos direitos dos animais foi contra aquilo, só que o Coppola ele afirmou que ele não mandou matar o cavalo, ele comprou de uma fábrica de ração de cachorro. Então não tem problema você usar a cabeça de cavalo se não é você que mata, né? Vamos lá para 3. 3. A transmutação de Michael Corleone, a transformação dele de o bom filho, o herói de guerra, o filho livre dos pecados do crime, em verdadeiro anti-herói, num assassino e líder de família frio e calculista. No primeiro filme a gente tem um Michael ainda livre, né, como eu disse, ele acaba se transformando devido à tentativa de assassinato de seu pai. E aquilo toca ele e ele acaba vendo que ele tem tendência para aquilo, e ele acaba assumindo a liderança da família, e ali a gente consegue já acompanhar o primeiro passo da transformação. Na segunda parte, a gente já tem o Michael já transformado, já um anti-herói, né? Que demonstra cada vez que ele consegue ser pior. E no terceiro filme a gente tem ele ali na total ascensão financeira, mas na decadência familiar. E ali ele tenta buscar a rendição de seu pecado. Então nessa trilogia a gente consegue ver perfeitamente essas mudanças, que eu acho que é um ponto muito forte do filme. Vamos lá para a 4. 4. E é de frases marcantes que esse filme também se faz. Também, é claro, nós temos um dos maiores professores que a vida pode nos dar, que é o nosso querido Dom Vito Fuck Corleone.
E uma das frases que eu mais gosto nesse filme é quando ele fala pro Sonny: nunca deixe que ninguém de fora da família saiba o que você está pensando. Ou aquela frase que ele fala pro Johnny Fontane quando ele está muito preocupado, pedindo ajuda do padrinho. E não é melhor nem eu falar: Jailson, mostra para eles como é que é. E não é à toa que essas frases ficaram tão imortalizadas, também devido à ótima atuação do nosso querido Marlon Brando. E a atuação dele foi tão perfeita que ele recebeu da academia uma estatueta. Mas uma curiosidade sobre isso é que além de um ótimo ator, um ótimo filme, ele também tem suas outras curiosidades e excentricidades. Como um ótimo ator excêntrico e acreditar em causas, o nosso querido Marlon Brando não foi na premiação, mas ele mandou uma representante, uma nativa americana, como forma de crítica aos Estados Unidos, pela maneira como eles estavam tratando os índios, o povo nativo daquele país. Vamos lá para a quinta. Cinco. No primeiro filme nós temos um Dom... Cinco. No primeiro filme nós temos um Dom Vito envelhecido, já sábio, sabendo mover cada peça daquele jogo que é a máfia, um verdadeiro pai meio do crime. Mas como é que ele chegou ali? Como ele conseguiu toda essa sabedoria? E isso que Coppola nos responde na segunda parte, onde a gente tem ali as raízes de Dom Vito e uma das melhores introduções a uma história que eu já vi na vida. Ali a gente começa com aquela cena do velório, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, daqui a pouco nós escutamos tiros e escutamos que o garoto também foi morto. O velório ali em questão era do pai de Dom Vito, e o garoto que havia sido morto nas montanhas era o seu irmão, assassinado pela máfia local. Então a gente já entende ali um pouco do porquê que ele foi para esse caminho. Às vezes foi uma busca de vingança, mas não para por aí. A sua mãe, numa ideia de salvar a vida de seu filho, tem uma das piores ideias que eu já vi na vida. Ela tem a ideia de falar com o padrinho local dali, para que ela perdoe seu filho dessa vingança que ele está tendo contra a família dela. Mas ele, em umas palavras sábias, diz o seguinte: ele irá crescer, irá buscar vingança. A mãe de Dom Vito, numa ideia desesperada, saca de uma faca e coloca no pescoço do padrinho dessa família e grita para o Vito para que ele corra. Até então a gente fala: pô, será que ele vai conseguir? Será que ela vai salvar? Claro que ela não vai se salvar. E a mãe do Vito morre com um tiro de escopeta no peito. Aí você fala pra mim: ele só virou chefe da máfia. Esse cara podia, sei lá, ter virado um maníaco do parque, ter virado um Jason da vida. Então, graças a Deus que o Vito virou Dom Vito. E nesse filme também, a gente tem ali o Dom Vito adulto, né, mas não já vivido por Marlon Brando, que é a sua formação no crime. E ele é vivido pelo Robert De Niro. E um outro fato que eu acho legal é que o Robert De Niro também levou uma estatueta, mas esse foi buscar na cerimônia. Só que um outro fato é que ele é um ator estreante. E o que é legal? O Dom Vito é tão fucking guy que até as pessoas que interpretaram ele levaram as estatuetas. E vamos lá agora para o sexto. 6. Considerado o primeiro filme a retratar a máfia italiana com fidelidade, é esse o Poderoso Chefão, mas também não foi à toa. O estúdio e os produtores estavam muito preocupados, já que os outros filmes que falavam da máfia não tinham sido tão lucrativos e não sido tão bons filmes. Aí o que eles fizeram? Eles tiveram todo o zelo de procurar um diretor italo-americano ou um diretor italiano. O problema é que os diretores não queriam dirigir esse filme por dois motivos. Um, com medo de queimar o filme dos italianos, e dois, um filme que tratava tão bem a máfia podia ser perigoso, já que não se brinca com a máfia. Só que graças ao destino, o Coppola aceitou fazer o filme e conseguiu retratar tão bem o drama familiar e a vida de italianos, porque ali a gente vê a união, a gente vê aquela festa, né? Aquela alimentação toda, sempre tá tendo comida. Aquilo são coisas que ele soube transmitir do seu lar. E como um bom descendente de italianos, o Coppola se manteve próximo à sua família e colocou sua família quase que toda no filme, tendo participações de seu pai, sua mãe, sua irmã e até a sua filha, a Sofia Coppola. Se você não sabe, ela é a filha do Michael Corleone e ela aparece no batismo e naquele banho de sangue, ou como você preferir, o batismo de sangue. Vamos lá agora para
a sétima. Sétima. E The Godfather, o Poderoso Chefão, ele é um símbolo hoje da cultura pop e não é à toa que estamos falando dele aqui hoje. Mas como que ele conseguiu isso? Conseguindo toda essa perfeição nesse filme de 9 horas. E se você não está andando de olho fechado pra rua, provavelmente você já viu camisetas do Poderoso Chefão fazendo, ou uma menção ao Dom Vito fazendo sátiras. Mas fora isso, você já deve ter visto ele também nos Simpsons fazendo referências a todos os 3 filmes. E existem até séries que foram influenciadas por essa obra. A gente não pode deixar de citar aqui o The Sopranos, com o nosso querido James Gandolfini, que era uma referência ao terceiro e última parte do Poderoso Chefão. E fora isso também, se você tem a minha idade, provavelmente você acompanhava no horário do seu almoço, depois de chegar da escola, o Eu, a Patroa e as Crianças, onde a gente tem um verdadeiro fanservice ali, onde o Michael mostra todo o seu amor e seu carinho pela essa obra do Coppola. Então a gente vê ali a importância dessa série na cultura norte-americana. E ali ele também mostra essa coisa dele contar para os filhos quanto é importante, e é mais ou menos o que eu tive de experiência com o Poderoso Chefão, que foi uma coisa passada de pai para filho. E fora esses símbolos, essas coisas que eu citei, também já saíram livros que são referências da série, já também saíram jogos, e ele já apareceu em milhares de outros episódios de seriados e filmes. Beleza? Vamos lá. E agora a nossa menção honrosa. Hoje você conhece o Al Pacino como um ator consagrado pelas suas inúmeras interpretações no cinema, um homem que está fazendo e faz história até hoje. Mas na época do Poderoso Chefão, Al Pacino era um ator estreante e ele não era para ser o Michael, pois os produtores queriam que o seu irmão Sonny, que era vivido pelo James Caan, fosse o Michael Corleone. Só que o Coppola bateu o pé e falou que sairia das filmagens se Al Pacino não fizesse aquele papel. Ainda bem que ele bateu o pé, pois o Al Pacino fez uma interpretação maravilhosa e os produtores só se convenceram quando o Michael, vivido por Al Pacino, senta a bala no Soloso na cantina. Eles viram que o garoto era sangue no zóio e o filme realmente iria dar certo com ele no papel de Michael. É isso aí, esse foi nosso primeiro set, espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não deixe de dar seu like e inscreva-se no nosso canal. E para você que não gostou, você vai receber uma verdadeira oferta irrecusável. Se você tiver dúvidas ou sugestões, não deixe de mandar o seu e-mail para este que está na tela. Beleza? Eu sou o Martim Mendes e até semana que vem. Esse é o 7.